Olá pessoal, bom dia. Estou gravando esse vídeo no dia 15 de abril, aproximadamente às 9 horas e 15 minutos. Pessoal, no último dia 9 de abril, meu tio faleceu. Meu tio se chama João Greco e ele residia na cidade de Itaguara. Ele faleceu aos 87 anos. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque, além de ser um tributo à memória dele, ele é um reconhecimento da importância que ele, assim como outras pessoas que passam pela nossa vida, teve, não só na minha vida, mas na vida de várias outras pessoas. Dessas pessoas, inclusive, são cidadãs da cidade de Itaguara e não tem necessariamente vínculo de parentesco nem com ele, nem com a nossa família. Mas isso não fazia a menor diferença. Ele acolhia a essas pessoas e dava a ajuda que era necessária para essas pessoas. Ele não era um cidadão itaguarense, nascido em Itaguara, mas ele era um cidadão honorário da cidade de Itaguara. E ele se caracterizava por ser uma pessoa que buscava sempre bondade e justiça, conciliar bondade e justiça sempre, em todas as situações da vida. Estava sempre pronto a ajudar, mas interessante que nem sempre a ajuda precisava necessariamente ser uma ajuda material, embora ele não se furtava várias vezes a fazer isso. Já me auxiliou várias vezes, inclusive. Mas o que acontece? Essa ajuda, ela vinha muitas vezes, e na maioria das vezes foi essa ajuda que eu recebi, com a palavra, com a escuta atenta. Ele defende a ele defende a fé espírita, Ele é um dos precursores do espiritismo em Itaguara e uma das principais figuras do espiritismo em Itaguara e na região, E ele sempre tem, a gente não gosta de falar dele no passado, eu pelo menos não gosto, ele sempre tem uma palavra amiga pronta, uma palavra amiga que mais do que consoladora, ela é esclarecedora. Ele não se furtava a colocar, por exemplo, o dedo na ferida. Ele mostrava onde estava o nosso erro, como a gente poderia fazer para corrigir esses erros. E é importante dizer, muitas vezes ele dava essas orientações baseado em experiências pelas quais ele mesmo poderia ter passado, mas por experiências que ele ia coletando ao longo da vida, e principalmente pelos ensinamentos que a doutrina espírita trazia a ele. Então, era uma pessoa de um coração que não cabia no peito. A questão é que a sua bondade, não confundir com ingenuidade, porque isso é até um defeito do ser humano, mas a sua bondade não olhava necessariamente a quem ser direcionada, mas olhava a quem precisava. E uma vez eu me lembro de algumas passagens, eu vou trazer algumas poucas aqui, porque senão seria um vídeo de 3, 4 horas e eu não falaria todas. Mas algumas poucas passagens. Eu me lembro, inicialmente na minha adolescência, o meu programa favorito nas férias era passar as férias em Itaguara, junto à minha família. Tem muitos familiares em Itaguara, e principalmente participar da rotina dele, parte da rotina dele, profissional, no sentido de acompanhá-lo ao seu restaurante. Ele era um empreendedor por excelência, Ele iniciou a vida profissional em Itaguara como gerente em uma churrascaria. Quando ele sai dessa churrascaria, ele pega todo o know-how que ele tinha adquirido nessa função e monta para ele um estabelecimento. Interessante que esse estabelecimento, ele não começou, claro, grandiosamente. Foi um estabelecimento feito modestamente, construído modestamente, ao lado da sua residência, mas com total dedicação, total zelo e total carinho ao que fazia. Claramente, se você faz algo que você acredita e que você ama, logicamente você tem todos os caminhos para prosperar. E isso aconteceu com ele. Rapidamente ele consegue
à custa de muito trabalho, muita dedicação, consegue se transferir para a localização, né, à beira da rodovia Fernão Dias, onde está até hoje, no chamado Alto da Serra de Itaguara, e ali ele construiu um restaurante ainda pequeno, né? Eu contribuí com uma mínima parcela, né, até em título de brincadeira, de distração para um adolescente, né? Eu contribuí peneirando areia, né? Enfim, esse restaurante modesto, ele, com muito esforço, com muita dedicação e com muito amor, foi evoluindo até se tornar o que é hoje, né? Digamos que a semente está muito bem plantada no alto da Serra de Itaguara, né? Mas voltando aos exemplos que eu estava comentando, certa feita, numa desses episódios, ao voltar para a residência dele, a gente desceu e viu um andarilho. Essas pessoas que, com ou sem sofrimento mental, elas ficam vagando pelas estradas, né? Sem destino, aparentemente, tal. E essa pessoa abordou meu tio e pediu uma carona até a entrada da cidade, né, onde ele deveria, teoricamente, pegar um ônibus para seguir ao seu destino, né? E pediu ao meu tio uma ajuda. Meu tio não se furtou a dar a carona e também não se furtou a ajudar, a dar um valor em dinheiro, pequeno valor, para complementar a passagem, para que ele pudesse concluir o seu percurso. Aí eu me perguntei a ele, mas tio, e se esse cara estiver pedindo dinheiro não para fazer isso, para fazer outra coisa menos nobre, né, comprar uma aguardente, uma cachaça, alguma coisa assim? E aí? Ele tranquilamente vira para mim e fala, pode até ser, mas nesse caso aí, se alguém fez errado, não fui eu, pelo menos, né? Bom, outra passagem, também, de novo, voltando para a residência dele, numa outra ocasião, ele se depara com uma família, isso década de 1990, se não me engano, tá? Ele se depara com uma família no acostamento com o carro quebrado, uma família completa. Pai, mãe, filhos e, entre os filhos, uma criança, tá? O carro estava irremediavelmente danificado, não iria ter como consertar naquele momento. Teria que ser chamado um guincho, levado para uma oficina. O que meu tio faz? Percebe a situação, conversa com aquelas pessoas, volta ao seu restaurante, né? Pega uma cesta, faz um kit de sobrevivência, coloca ali água, leite, suprimentos, né, comida, basicamente, né, e leva até essa família. Só que alguma coisa no coração dele falou, tá bom, mas não tá suficiente para aquela família. Resumo da ópera. Ele ajuda aquela família a levar o carro, né, acho que contrata um guincho, não me lembro dessa parte, leva esse carro até a cidade, né, providencia a família providencia o conserto desse carro numa oficina da cidade e ele acolhe essa família na casa dele. Percebam, uma família de totais desconhecidos, né? Mas algo chama no coração dele, dizendo que aquilo era a coisa certa a fazer. Faz, nada de ruim acontece, ao contrário, né? Resumindo, dá tudo certo e ele colabora para que aquela família tenha a sua situação resolvida e possa seguir seu percurso. Bom, são só duas passagens bem curtas, né, de algumas experiências que eu tive com ele e me fazem sentir assim, ao mesmo tempo que pesaroso pela perda física da presença dele, embora eu deva confessar que nos últimos anos eu tenha me afastado fisicamente, não só dele, mas dos familiares de Itaguara, uma questão de gigantesca carga profissional, né, da qual eu não reclamo nunca, aliás, agradeço muito por essa carga profissional, está gigantesca, graças a Deus, de verdade, né, mas a gente, mais do que o pesar pela perda física, vem a gratidão pela convivência que nós tivemos com ele, né. Foram inúmeros
os momentos de aprendizado que eu tive com ele, às vezes intencionalmente, às vezes espontaneamente, um bate-papo inconsequente. De repente, vem uma pérola de conhecimento, uma pérola de sabedoria, que, infelizmente, na minha imaturidade na época, eu pude aproveitar pouco, mas felizmente, conforme a maturidade vem chegando, parece que a memória vem se avivando, né? Vem se reavivando, melhor dizendo, e a gente vem se lembrando daqueles ensinamentos e a gente percebe o quanto são relevantes para a nossa vida. Lembrar de mais uma coisa. Vocês sabiam que se não fosse a intervenção dele, não teríamos tio Léo? Eu não teria me engajado de verdade na profissão de educador, de professor? O que aconteceu foi o seguinte, eu passei uma determinada oportunidade por uma severa crise financeira, né? Fruto da minha imaturidade também, né? Mas enfim, como ele é proprietário do restaurante no alto da Serra de Itaguara, eu cogitei a hipótese de pedir um emprego para ele. E não me furtei, cheguei, perguntei para ele. Ele, com calma, serenamente, falou assim: Léo, não posso te dar esse emprego. Eu fiquei surpreso e mais surpreso ainda com a resposta que ele me deu. E o seu cabedal? E o seu conhecimento? E a sua experiência? E o conhecimento que você adquiriu durante esses anos na sua faculdade e tal? Você vai jogar fora? Estava mais que certo. Eu não poderia simplesmente desperdiçar, não utilizar o conhecimento que a vida, que Deus, né, me permitiu acumular numa função que seria de auxiliar ao próximo, claramente, mas não seria voltado para educação, para instrução. Então percebam, foi um não que fechou uma porta, mas que abriu uma infinidade de portas com as quais eu consigo hoje em dia me sustentar minha família, obviamente, e fazer, graças a Deus, fazer a diferença na vida de, eu posso dizer milhares? Sim, ao longo dos tempos, são milhares de alunos que passaram pelos bancos escolares sob a minha regência, né? E me faz felicíssimo hoje em dia e extremamente realizado, ao ponto de eu conseguir trabalhar 3 turnos, né? Invariavelmente, desde o turno da manhã às 7 da manhã até às 10h30, com algum cansaço físico, sim, mas com uma plena realização profissional. Digamos que emocionalmente e mentalmente, eu estou no último horário noturno com o mesmo pique do primeiro horário da manhã. Então, assim, fica aqui a minha homenagem, a homenagem extremamente merecida, né, a essa pessoa que passou pela minha vida e pela vida de milhares de outras pessoas, né, anônimas, conhecidas, enfim, passou pela vida de milhares de pessoas e plantou sementes que, se bem regadas, darão, se é que já não deram, excelentes frutos. Então fica aqui a minha homenagem ao meu tio, né, e fica o desejo de paz, serenidade para todos nós que passamos por esse momento de perda, relativa perda, e desejo de total acolhimento dele no plano superior, né, por Jesus Cristo e pelos apoiadores, pelos mentores espirituais que a gente sabe que apoiam que apoiam a nossa caminhada, não só na Terra, como depois dela. E pessoal, esse vídeo eu vou encerrar com um pequeno trecho de uma reflexão que o meu tio mesmo gravou, né? E aí vocês vão entender um pouquinho de quem eu estou falando, quem era essa pessoa que nos deixou fisicamente no último dia 9. Tá bom? Olá, queridos amigos, companheiros de caminhada. Estou aqui para falar sobre a paz. Fui solicitado pela nossa querida Maria Luísa para que desse minha compreensão acerca do que nós entendemos sobre a paz. Por exemplo, todos nós falamos e desejamos a paz, mas ela não é ausência das guerras, nem de tumultos.
muito menos do ensarilhamento das armas. Ela é uma conquista íntima, individual, pois ainda não encontramos a paz por causa do nosso orgulho e egoísmo exacerbados. Não nos damos conta ainda que tudo que possuímos não nos pertence. São dádivas divinas para o exercício de nossa evolução. Todos somos filhos do mesmo Pai, que nos ama infinitamente. Jesus, em seu Evangelho, nos dá exemplos e orientações. Se as colocarmos em prática diuturnamente, viveremos em paz. Uma orientação que nos cabe observar é aquela regra de ouro: faça ao outro somente aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. E aí, o Mestre nos avisa: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que haja muita paz e amor no coração de todos.